Oi, gente, meu nome é Gláucia, eu sou do Ateliê Gláucia Arte. Hoje eu trouxe pra gente fazer junto um porta-celular. Ele vai precisar de uma vez no tecido principal, de 42 por 15. Uma vez no forro, no mesmo tamanho. Duas vezes no tecido principal, de 21,5 por 13. E uma vez no forro, de 42 por 13. Eu estou usando o chevron 08 com fundo e malha e estou usando o nylon maquinetado, tá? Quem for usar tecido tem que colocar estruturador. Vai precisar ainda de um zíper de 45 centímetros e uma parte do zíper de 45 centímetros também. 3 cursores e uma alça de mão, tá? Eu vou ensinar a fazer essa alça de mão. Vamos lá? Para fazer a alça de mão, a gente vai precisar do balancinho, uma tira de 30 centímetros por 1, uma tira de 6 centímetros por 1, as matrizes para rebite número 3, dois rebites número 3, uma meia argola e um mosquetão de 1, tá? Para começar, nós vamos calibrar o nosso balancinho. Ó, a matriz que não tem rosca, ela vem sempre na parte de baixo. A matriz que tem a rosca fica sempre na parte de cima. Quando a gente abaixa, olha lá, vocês veem que não se encontram, né? O que a gente tem que fazer? Segurar a alavanca e liberar, ó. A gente vai rodar para cima para ir liberando ela. Quando ela chega aqui, a gente abaixa. Quando ela tá certinha, é porque tá calibrada, e tá certinha aqui o braço, é porque ela está calibrada para esse botão, tá? Para essa matriz. Agora, a gente precisa de uma coisa para furar a alcinha, tá? Nós vamos colocar a meia argola no pedacinho de 6 por 1, coloca ela no centro, pega o furador e fura onde você vai colocar o rebite, ó. Furou, a gente só vai passar o rebite. Encaixa a cabecinha, coloca bem encaixadinho aqui, o buraquinho tem que encaixar aqui. E bate, ó. Agora, para o mosquetão, a gente encaixa o mosquetão. Trespassa. E a gente vai furar aqui no meio, ó. Se quiser diminuir um pouquinho. Ó, nós vamos furar aqui no centro, tá? A mesma coisa,
Quando a gente vê que não furou aqui, porque às vezes tá mais grosso, é só a gente abrir e furar no mesmo buraquinho que a gente já tinha feito, tá? Agora é só passar o rebite. Pode ir passando devagar, se achar que tá difícil de passar todo junto, a gente passa parte por parte, ó. Encaixa e faz da mesma forma. Alcinha pronta, agora é só a gente fazer o porta-celular. Agora nós vamos fazer o porta-celular. Então nós vamos ficar com as duas partes e a alcinha de mão e vamos deixar isso aqui de lado, tá? Se quiser tirar a alcinha de mão e deixar só o pedacinho também, esse pedacinho aqui, é ele que a gente vai precisar. Nós vamos colocar esse pedacinho 1 centímetro, 2 centímetros mais ou menos, da parte de cima para baixo. Vamos colocar pontinha com pontinha e fazer a costura disso aqui, tá? Coloca bem certinho, tá? Pontinha com pontinha. A costura é em um pezinho de máquina. Vou só dar um reforço na parte de cima aqui, ó. Deixa eu reforçar tudo. Vai ficar assim, tá, gente? Por enquanto, a gente não precisa bater a costura aqui. Nós vamos bater, mas não precisa ser agora, tá? Agora, nós vamos pegar o nosso zíper inteiro e vamos colocar ele aqui. Lembra que a parte direita do zíper é com a parte direita do tecido. A parte direita do zíper é a que tem os dentinhos. Eu sempre deixo um pedacinho, por isso que eu corto maior, pra gente poder depois colocar o zíper, o cursor, tá? Que vai ficar mais fácil. Pode dobrar aqui, pra onde você vai rebater depois, pra já ficar todo certinho a costura. Agora, a gente vai pegar o forro, que é o de 42 por 13. E vamos colocar aqui em cima, lembrando de colocar pontinha com pontinha. Ó, bem certinho. Aqui também, pontinha com pontinha. Ó. E agora, a gente vai bater a costura em cima da costura que a gente já fez. Agora, nós vamos desvirar isso aqui. Acertar bem esse forro. Lembra de acertar, quando vocês forem acertar, o forro também tem que ficar pontinha com pontinha, tá? Pode acertar ele todo aqui. Se a gente tombou para um lado, a gente tomba ela toda para o mesmo lado, a costura.
E agora, nós vamos rebater aqui em cima, ó, o zíper, tá? Agora, nós vamos colocar esta parte na base. Nós vamos marcar da ponta para dentro 1,5 centímetros. Então, a gente vai pegar uma régua e vamos marcar 1,5 centímetros. Lembra de marcar com alguma coisa que depois você possa apagar. E nós vamos olhar o centro desta peça que a gente fez com o centro desta daqui. Que eu esqueci de marcar em cima, que é a parte principal. Nós vamos marcar esse centro aqui, ó. No zíper, a gente nunca corta, porque ele desfia. Então, a gente pega um giz, um lápis, alguma coisa e faz a marcação, tá? O centro aqui. Meu centro tá aqui, ó. E nós vamos encaixar esse zíper assim, ó. A parte que a gente marcou de 1,5 centímetros tá para cima, a parte maior tá para baixo. Nós vamos marcar, colocar o centro do zíper com o centro do meio nosso aqui da peça e vamos costurar aqui, ó, em cima da linha certinha, tá? Agora, nós vamos virar, acertar toda a peça aqui com a parte de baixo, acerta os cantinhos todos, acerta bem aqui o meio. Agora, a gente pode rebater aqui, pegando desde o zíper, pode fazer um retrocesso aqui em cima e a gente vem rebatendo isso aqui, tá? Vai juntar toda essa parte do bolso com essa parte da base, tá? Pode fazer mesmo um retrocesso aqui, ó. E aqui pode rebater todinho, de fora a fora. Ó. E aqui nós vamos encaixar um cursor do lado de cá e um cursor do lado de cá. Para encaixar o cursor, a gente olha, o cursor é assim, né? Esta ponta
que tem a pontinha mesmo, que não é reta, é a que a gente encaixa no zíper, tá? Para encaixar, a gente abre um pouquinho e encaixa assim, ó. Coloca uma parte da perninha, encaixa outra perninha e empurra. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer assim, então existe a possibilidade da gente cortar um pedacinho de uma das perninhas, encaixar da mesma forma em uma perna, depois encaixa a outra. Elas vão ficar na mesma altura. Quando elas estiverem na mesma altura, aí é só você empurrar, tá? Mesma coisa do outro lado agora. Tá bem? Agora nós vamos pregar o zíper desta parte aqui, tá? Esse zíper aqui é o que é uma perna só. Nós vamos colocar do mesmo jeito, lado direito com o lado direito da peça, lembrando que o lado direito é o da cremaleira. Deixa um pedacinho também pra gente fazer o encaixe depois. A mesma coisa, vamos colocar o forro aqui. Ponta com ponta, bem encaixada. E faz a costura no mesmo lugar que você já fez. Cuidado aqui, gente, se o cursor virar pra cima e a agulha passar, quebra, tá? Então, fica atento na hora que você for passar, pra ver se o cursor não tá aqui, tá? Agora, nós vamos virar o forro da mesma forma pra rebater. Virar isso aqui pra não passar, não correr o risco de passar a agulha aqui em cima. Para fazer esse forro, a mesma coisa, junta as pontas todas aqui embaixo. Aqui também. Acerta bem o meio aqui. E aqui a gente vem rebatendo. Se você quiser, na hora de rebater aqui, pode rebater pegando a parte do zíper aqui que dá um acabamento, tá? Pode ser com um pezinho de máquina aqui, que aí você vem fazendo o acabamento do zíper também, ó. Certo aqui. Todinho. Agora, nós vamos dobrar no meio
acertando as pontinhas aqui todas juntas, todas elas, ó. Fazendo como se fosse uma peça única aqui, por enquanto. Todos os cantinhos ajeitados. Pra gente colocar o cursor desta parte de cima, tá? Eu gosto de prender, além de prender aqui embaixo, prender aqui em cima, ó. Pra ele ficar bem certinho, tá? E aí a gente pega o cursor pra encaixar aqui em cima. Encaixa da mesma forma que do outro. Ó, vai ficar assim. Agora que está assim, a gente vai abrir um pouquinho, não precisa abrir tudo não, senão ele vem até aqui. Abre um pouquinho aqui e nós vamos virar esta peça de forma que ela vai ficar toda para um lado e o forro para o outro. Então, nós vamos virar ela assim, ó. Toda a peça tá de cá e o forro tá de cá, tá? Na hora que ela tiver desta forma, nós vamos acertar todos os cantinhos de novo, bem certinhos. Acerta bem. Pode clipar bem esse pedaço para ficar bem certinha a peça. Não entortar nada. Confere aqui se o seu zíper tá na mesma altura. E o forro também nós já podemos colocar clips. Pontinha com pontinha. Acerta ele bem. Acerta aqui. Agora, nós vamos fechar. A gente fecha todo esse lado aqui e deixa um pedaço aqui embaixo pra gente virar a peça, tá? Acerta bem. Solta um espaço. Fechou. Se quiser cortar o cantinho, pode cortar. Lembrando que tem que ter o cuidado de não cortar a linha, tá? Se quiser refilar esse pedacinho, que às vezes ficou um pedaço mais grosso, né? Vocês querem deixar mais rente a costura, pode cortar. Se quiser refilar um pedaço desse zíper, mas não precisa cortar ele todo, não. Pode deixar ele um pedaço aqui, ó. Mas se quiser cortar um pedaço, pode cortar. E agora nós vamos desvirar. Para desvirar, nós vamos abrir ela toda agora, tá? Para ficar mais fácil. Eu já gosto de enfiando o dedo lá por dentro, ó, pegando o cantinho, pra gente já virar o cantinho todo certinho. Depois é só acertar com a tesoura que fica mais fácil, ele já tá virado.
Mesma coisa aqui. Já vou acertando esses cantinhos, tá? Depois a gente empurra bastante a costura, pra ela ficar toda certinha. Acerta mais uma vez o cantinho, pra você vir com a tesoura e só finalizar. Ó. Acerta bem o cantinho, bem mesmo. Passa o dedo aqui nessa costura de baixo para ela abrir bem. O outro cantinho a mesma coisa. Aí vocês podem, com a ajuda da tesoura, ir acertando esse cantinho aqui, tá? Acerta também a parte do zíper aqui, ó. Puxa ele pra fora. E a peça tá prontinha, só fechar agora aqui. Vamos fechar? Dobra certinho. E vamos bater uma costura aqui. Peça finalizada. Encaixa bem lá dentro o forro. Coloca a sua quina, o seu cantinho com o outro cantinho aqui, o cantinho do forro com o cantinho de dentro. Abre bem as costuras. Dá o jeitinho final na peça, tá, gente? Ele faz toda a diferença, ó. Peça pronta, a gente encaixa outro pedacinho da alça. Temos um porta-celular com um bolso no centro, um bolso para colocar cartão, dinheiro, o outro bolso para colocar o documento, o álcool gel que a gente vai precisar carregar e aqui o celular, tá? Espero que vocês tenham gostado e me sigam nas minhas redes sociais. Um beijo!